Todos no casamento. Vamos ao... 3 e... Festa da nossa amizade, feita de saudade, com cheiro a macia. Recordações do passado, amor embarcado no peito que abria. Rema, rema, balieiro, grita o lemo timoneiro. Levam sonhos de partida, que a sina da vida foi ser barrilheiro. Ilha do Pico Altaneira, nas adegas cheira um rio famoso. Vai um copo de água quente, toda a gente um colo saboroso. Andar no mar foi a vida, ao bar da chapéu convida. Toca a viola chamando e vão já bailando uma chamatina. Muito bom, muito bom. Eu já sou. Quando nós estávamos na escola nacional, tem certas aulas que ainda hoje falávamos assim, como aquela postura criativa, mas que é
boa noite. Santíssimo Senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal da Madalena, em representação da Sra. Presidente, Santíssimo Senhor Manuel Buarque Serpa, Santíssimo Senhor Professor Francisco Medeiros, Manuel Cristiano, Sr. Deputado, colega provedor das Lajes, órgãos de comunicação social, diretores da Santa Casa de Misericórdia de Madalena, alunos e professores da Universidade de Sénia, convidados, comunicação social, minhas senhoras e meus senhores. A Santa Casa da Misericórdia de Madalena do Pico, instituição de utilidade pública, criada em 22 de novembro de 1955, iniciou a sua atividade de apoio social a 1 de agosto de 1987, com a abertura à comunidade do Lar de Santa Maria Madalena. A Santa Casa da Misericórdia da Madalena, ao longo dos anos, foi ampliando a sua área de ação, criando novas valências sociais com o objetivo de dar resposta às situações que foram surgindo na sociedade. Soube renovar-se, soube inovar e soube trilhar novos caminhos de futuro. Não se acomodou perante as dificuldades e não deixou de estar atenta às necessidades da comunidade que serve. Esta é uma instituição que procura, em cada dia, em cada tomada de decisão, soluções para responder às exigências atuais, mas também aos novos desafios que se colocam. Vivemos num momento complicado e controverso na vida económica e financeira. As guerras e os poderes instalados não conseguem deixar as pessoas e o mundo em paz, pelo que necessitamos de estar atentos e fazer com que a nossa sociedade se mova por atos e ações de solidariedade em que as Santas Casas têm um papel fundamental. Atualmente, a Santa Casa da Misericórdia da Madalena conta com 12 valências: lar de idosos, centro de dia, serviço de apoio ao domicílio, creche, jardim de infância, atividades de tempos livres, centro de atividades e capacitação para pessoas com deficiência, lar residencial, centro de alojamento temporário masculino, centro de fisioterapia e Universidade de Sénia. No total, a instituição apoia diariamente mais de 450 pessoas, repartidas por todas estas valências, e conta com 177 colaboradores. A valência da Universidade de Sénia da Santa Casa da Misericórdia da Madalena foi criada com o objetivo de reunir as pessoas que se encontram na fase de aposentação e que gostam de recordar o seu passado e aprender novos conhecimentos. Proporciona também aos seus alunos a frequência de aulas onde os seus conhecimentos possam ser ampliados, valorizados e divulgados. Preservar a nossa história, cultura, tradições e valores. Criar espaços de encontro na comunidade que se tornem incentivos e estímulos a uma ação de espírito de convivência, de solidariedade humana e social. Desenvolver ações de formação social, pessoal e profissional para toda a comunidade. Também desenvolver atividades promovidas para e pelos alunos. Fazer intercâmbios, promover assim um investimento ativo. Contamos com as parceiras da Câmara Municipal da Madalena, Instituto de Segurança Social dos Açores e de vários colaboradores em regime de voluntariado. É composta por cerca de 30 alunos e são ministradas 6 disciplinas: etnografia, história, oficina de artes, educação física, costura recreativa e a chamarrita. Realço a visibilidade de todo o trabalho desenvolvido e espelhado na feitura de 3 livros: Provérbios, Chamarrita do Pico e agora Barcos do Pico, que hoje, neste ato simbólico, promovemos o seu lançamento. Não posso deixar este momento sem aqui recordar e agradecer a quem já não está entre nós,
professora Maria Isméria, a quem esta universidade muito deve e reconhece pelo seu entusiasmo, dedicação e motivação, sendo sem dúvida com o seu marido, Manuel Serpa, as almas deste projeto. Agradecemos também a colaboração do professor Francisco Medeiros, na colaboração que tem prestado e que continua a prestar nestes projetos da Universidade Sénia da Madalena, e que venham mais trabalhos como este, que estamos disponíveis para os acolher e apoiar. Quero expressar o meu agradecimento pela disponibilidade e trabalho do apresentador deste livro, Manuel Cristiano. A todos, um agradecimento por nos honrarem com a sua presença e obrigado pela vossa disponibilidade em contribuir que a Santa Casa da Misericórdia da Madalena seja esta instituição maravilhosa. Obrigado. Boa noite a todos. Permitam-me, antes dos cumprimentos protocolares, oficiais, de enaltecer a vista que estou a ter aqui deste lado, desta sala completamente cheia, enaltecer aqui a coragem daqueles que tiveram a persistência e a determinação de edificar estas 4 paredes, envolto em grandes discussões e grandes problemas, mas que é um edifício que vem dignificar o lançamento desta obra, está na Madalena e é dos madalenenses. Portanto, esta abertura gostaria aqui de fazer. Excelentíssimo Sr. Provedor da Santa Casa de Misericórdia da Madalena, excelentíssimos Srs. Manuel Duarte Serpa e Francisco Medeiros, professores orientadores e todos aqueles que passaram pelos vários grupos de etnografia da Universidade Sénior da Santa Casa. Excelentíssimo Sr. Manuel Cristiano, privilegiado, apresentador desta magnífica obra, Barcos do Pico. Sr. Deputado Regional, Sr. Provedor da Santa Casa das Lajes do Pico e demais convidados. Os livros resgatam memórias e embalam lembranças. Contam a história do mundo e escrevem a história do homem. Colocam-nos nas asas do tempo e permitem-nos, como afirmava o poeta, sonhar pela mão de outrem. Assim é esta obra. Um retrato vivo e sentido do nosso património naval, dos nossos barcos de boca aberta, das nossas gentes e da bravura deste povo, feito maresia e lava queimada, que olhando de frente à morte, desafiou o canal, solcando este estreito de mar que une o Pico e o Faial. E eram nestes barcos que se realizavam, nos tempos de outrora, estas travessias. Transportavam-se bens essenciais à sobrevivência destas ilhas. Do Pico seguia a lenha, o vinho e as frutas. No Faial ia buscar-se o milho e o trigo. Assim era o cotidiano desta comunidade do canal. E por esta razão, estes barcos são, para nós, monumentos, marcas identitárias da nossa relação medular com o mar. Espelhos do que fomos e do que somos. Representações iconográficas e mitográficas da alma da ilha. Desta ilha morena em que de uma rocha se fazia um porto. Do engenho e arte de sobrevivência. Caros amigos, permitam-me dizer-vos que para mim folhear esta obra foi, de certa forma, resgatar também parte das minhas memórias. O meu pai aparece neste livro. Muitos amigos e outros familiares também. Vê-los aqui aquece-me a alma. Sei que a outras pessoas irá também desenhar-se o mesmo sorriso ao reencontrarem amigos e memórias do passado. E isto só é possível porque alunos muito dedicados levaram durante 9 anos a cabo uma recolha exaustiva de relatos, de imagens que mergulham na profundidade da alma picarota, comunicando um passado preenchido de luta titânica pela sobrevivência e de tamanhas epopeias dos homens desta terra. Estes alunos, que dedicadamente participaram neste exemplar recolha, e o seu professor, coordenador, o nosso amigo Manuel Duarte Serpa, estão de parabéns.
Estão todos de parabéns. Todos, sem exceção. E aqui permito-me saudosamente relembrar aqueles que hoje não se encontram entre nós, mas que deram também o seu contributo a esta grande obra. Minhas senhoras e meus senhores, sem mais delongas, permitam-me só antes de terminar deixar uma palavra, uma especial saudação à Universidade Sénior, da qual também já tive o privilégio de orientar fisicamente algum dos alunos aqui presentes. Esta universidade é um exemplo a seguir. Com generosidade e competência, a Universidade Sénior cumpre o imprescindível objetivo de dignificar o papel social e cultural de todos aqueles que, não obstante a sua idade, pretendem permanecer cidadãos ativos e interventivos na sociedade, pois eu tive esse privilégio. Aos saberes adquiridos ao longo das suas vidas, saber e experiência feita, seiva refinada pelo tempo, a Universidade Sénior faculta novos conhecimentos e muitos desafios. A estes professores e alunos incríveis, o meu sincero agradecimento. Que continuem a presentear-nos com obras destas, com livros que imortalizam a nossa história e dignificam a cultura picoense. Bem-ajam. Boa noite a todos. Fui convidado pelo meu antigo professor Manuel Serpa e pelo Sr. António Amaral para fazer a apresentação deste livro, porque isto é um tema que para mim é apaixonante, falar de barcos do Pico. Eu não consigo só falar dos barcos do Pico sem também tocar aqui noutras embarcações que atravessaram o canal e, quanto a mim, historicamente foram importantes, nomeadamente a empresa de lanchas do Pico. Também vou tocar aqui um bocadinho ao de leve, porque a partir de 1950 fez um trabalho muito importante, sem acidentes, conduziu doentes para a ilha vizinha, que tinha melhores condições de saúde, mas vou-me centrar muito aqui nos barcos do Pico. E vou começar por dizer o seguinte: a rota do canal, nos primeiros 200 e poucos anos em que esta ilha foi povoada, foi sempre assegurada por faialenses. E foi assegurada por faialenses porque temos relatos contínuos de batéis que saíam do Faial e que, ao chegar aqui nas imediações da Madalena, porque naquela altura uma travessia do canal fazia-se tanto em hora e meia como se podia fazer em 3 horas, e ao chegar aqui aos rochedos da entrada do porto, temos relatos de inúmeros acidentes. Okay. Os barcos da fronteira com armadores do Pico só irão aparecer já na segunda década do século XVIII. E devo referir que as condições desfavoráveis para a operacionalidade e permanência, riagem e varagem contribuíram para o desencorajamento de qualquer iniciativa de armadores locais. Isto justifica o aparecimento tardio destes nossos armadores. Pelo contrário, a cidade da Horta dispunha de uma baía abrigada com extensos areais, onde os batéis podiam encalhar, e quando falo em encalhar é a varagem, a riagem, encalhar com segurança. A Madalena foi levada a conselho em 1723. E daí surge uma enorme dinamização de todos os setores económicos aqui da zona. Fazem-se algumas pequenas intervenções no Porto da Madalena. O aparecimento dos barcos da fronteira terá sido, na época, o grande pilar dessa dinamização. Quase diria que foi uma enorme revolução social e económica. Os picoenses podiam escoar o vinho, a fruta, e importar da ilha vizinha os cereais que escasseavam por cá. Segundo Avelino Menezes, em 1747, já se relata um tráfego intenso entre as ilhas do Pico e do Faial.
Durante todo o século XVIII é difícil fazer a identificação de barcos, uma vez que apenas se referencia os seus donos. Portanto, não era obrigatório os barcos terem um nome. Era o barco do Rodrigues, era o barco do António, portanto aqui não temos qualquer tipo de referência à embarcação em si. Entretanto, sabemos que os barcos Flora e Rival são as embarcações mais antigas da Madalena, devidamente identificadas com o nome. No final do século XVIII, a Águia Larga também já possuía o seu barco, e durante o século XIX outros barcos foram aparecendo nos portos de São Caetano, São Mateus, Calhau e o Porto de Calhau no lugar do Monte. Os barcos na época eram caiques armados à latina. Estes barcos da fronteira andaram por aí a transportar pessoas e bens e chegaram ao século XX com pequenas alterações até à introdução da motorização. Em 1921, na Vila da Madalena, uma família muito conhecida, a família dos Tonins, António Rodrigues do Amaral, junta-se aos mestres Jaime Faria e os seus primos Manuel Oficiano e José Oficiano e fundaram a firma Amaral Oficianos e Faria. Agenciam o velhinho Rival, portanto isto já chamavam isto velhinho Rival, com capacidade para 20 toneladas e mais tarde o Adamastor com capacidade para 25 toneladas. Qualquer uma destas embarcações classificadas como caiques eram inicialmente aparelhadas, como já disse há pouco, com velas latinas, triangulares e remos. O Rival tinha sido construído no século XIX, na Madalena do Pico, do qual se conhece uma referência escrita apenas em 1895. O Adamastor, que era um barco maior, é equipado com 3 mastros, cuja data de construção se desconhece. Foi adquirido na povoação em 1927 e foi acompanhado até o Pico pelo iate Santa Mara. Após algumas beneficiações, entrou o serviço da empresa em 1928. De referir que só a partir de 1895, por imposição do Regulamento Geral das Capitanias, se tornou obrigatório o registro, que era um documento onde constava o nome, a matrícula da embarcação, bem como o rol de matrícula de todos os marinheiros e do mestre, e o ano da construção e o raio da ação do porto, portanto a distância que ele se podia afastar do porto e até que ilhas é que ele podia ir. De início e durante 4 décadas as primeiras cargas no sentido Pico Faial, como disse o Mário Silva muito bem, eram lenhas para uso doméstico, mais tarde a central elétrica, vinho, fruta de toda a espécie. O carregamento obedecia a um rigoroso critério, era supervisionado pelo mestre da embarcação. No fundo, junto à caverna, era colocada a lenha, sobre esta é que iam uns quintos de vinho, carregados à mão, e quando eu digo carregados à mão, eram os cabos que eles passavam, eram presos por baixo ao cais, e por cima iam soltando devagarinho, o quinto de vinho ia rolando, e tinha outras pessoas dentro do barco, portanto eram homens fortes, por um quinto de vinho, anda a ideia de volta dos 120 kg cada um, eles carregavam. Muito mais tarde, é que teve a ajuda das toldas portuárias. As toldas portuárias é um guindaste tipo aquele que ainda hoje vem ali no porto da Águia Larga, era à mão. E por último, por cima destes quintos de vinho, é que iam os cestos da fruta. No sentido do Faial Pico, geralmente vinham pipas e cestos vazios, algum milho e farinha para a recria, para o gado, para fazer o bolo de milho, para fazer o pão. Depois da viagem era necessário varar a embarcação num autêntico ritual de labuta, gritaria, alarido, palavreado, tudo subitamente dirigido pelo mestre. Eu aqui vou referir um mestre que foi muito importante e que acompanhou a minha infância toda, porque em criança ia muito com o Manuel Pereira e ouvia aquela gritaria toda. O mestre Toninha, que era o verdadeiro especialista na arte de varar e arriar
desde que me lembro dos anos 60 e dos anos 70. Depois das limpezas ao barco e a abertura da jaja, era a hora de ir até à loja do barco. Para os que não sabem onde é que é a loja do barco, é Manuel Pereira, o chinês, é exatamente a loja a seguir, é a loja do barco. Desculpem às vezes, eu sei que se calhar toda a gente que está aqui dentro sabe destas coisas, porque se calhar, ou se calhar nem todos, que estou a ver gente muito nova aqui na minha frente. Portanto, onde é que eu ia? Nos finais dos anos 30, as embarcações foram motorizadas, embora ainda usassem a vela como reforço até 1970. Portanto, eu lembro perfeitamente do Adamastor e o Rival saírem ao Porto para fora, um pouco mais fora da Pedra do Solão, içavam as velas latinas para ajudar o motor, ou se calhar nem isso, e eu já explico a seguir. A introdução da máquina não foi fácil. A comunicação entre o mestre e o maquinista era feita com um martelo de madeira a bater sobre a casa. Uma pancada era desembraer o motor. 3 pancadas era engatar para a frente até à velocidade cruzeiro. E 2 pancadas era para engatar para a ré. Conta-se que um mestre, após a manobra no Porto da Madalena, deu um toque para desembraer a máquina. No momento seguinte, verificou que ia correr mar, porque havia uma certa aragem do noroeste que ia correr mar, e deu 2 pancadas para dar a ré, para segurar a embarcação na vaga. O motorista não terá reagido rapidamente e, aflito, o mestre deu uma enorme quantidade de pancadas e berros e alguns palavrões. Ao que o motorista pensou: não conheço este sinal, mas com tantas pancadas já deve estar a pedir para andar para a frente e depressa. Conclusão: o barco em Rua do Adamastor ficou na beira d'água em posição de varagem. Portanto, sabem que o barco tinha sempre a popa para fora, engata para a frente, que eu não conhecia, eu desconhecia bem, este homem estava aflito, isto é para andar para a frente. Conclusão: também sabemos que o mestre António José da Criação Velha, outra figura grande deste canal, fazia habitualmente a manobra de saída com o motor e meia milha mais fora subia às velas e mandava desligar a máquina. Pois dizia eu que, para além da economia, a viagem era muito mais rápida com o aparelho vélico do que usar o motor na época. Portanto, o motor durava, se tivesse uma aragem razoável, o motor durava 1h30, 1h15, e que as velas chegavam a 150 minutos. Entretanto, eu agora aqui tenho que explicar um bocadinho, porque até aqui havia praticamente os barcos de carga como barcos mistos de transporte de carga e passageiros. Em 1921 foi constituído a EANP, Empresa Açoriana de Navegação e Pescas. Isto hoje era impensável, quer dizer, a lancha ia, já eram lanchas motorizadas, mas eles iam para a linha pescando também para tirar a rentabilidade da viagem. E estas lanchas, também conhecidas pelas lanchas dos Lourenços, alguns nomes ainda são conhecidos das pessoas com mais idade: Odete, Varina, Maria Otília, Maria Lígia, e estas lanchas eram utilizadas para o transporte de passageiros e pequenas encomendas. Com o falecimento do seu proprietário e por iniciativa do Sr. João Quaresma, com mais 2 sócios, o Sr. Tavares e o Sr. José Cristiano do Castro Pico, formam em 1950 a Empresa de Lanchas do Pico, com sede na Madalena, e depois de alguma... E fazem algumas transformações à frota degradada da empresa anterior. A primeira lancha de passageiros desta nova época terá sido a Calheta, e a segunda lancha foi a Espalamaca. Espalamaca, através acho que é Maria Otília, não é? Maria Otília, e que a transformam nesta lancha Espalamaca, que era relativamente mais pequena, daquela lancha pequena que vocês estão a ver ali no estaleiro. E a partir de uma lancha que se chamava Vitória, ainda constrói mais tarde a Velas.
A ideia da Velas era fazer umas carreiras regulares entre o Pico e São Jorge. Logo na primeira carreira, a Velas escangalhou e foi a Espalamaca e trouxe um passageiro. Portanto, isto nunca deu muito certo. Mais tarde, em 1976, ainda adquirem no continente uma lancha e batizam de Porto de Madalena. Essa lancha nunca chegou a navegar. Se calhar já vinha malfadado, porque pertencia a uma empresa chamada Estoril Sol e era a lancha de férias do então, lancha de férias do Presidente da República, da antiga senhora, não é? O Almirante Américo Tomás, que costumava fazer as suas férias a passear nesta lancha. Esta lancha chegou cá, atribuiu mais tarde, devido à pouca água que o Porto Velho da Madalena tinha, e ela tinha muito calado, atribuíram-lhe podia andar com o máximo de passageiros, 18 pessoas, ou não sei o quê. É evidente que a lancha não era avião. Apodreceu em cima da doca comercial da Horta. Entretanto, em 1944, depois de um interregno de mais de 30 anos, constituíram a Campos e Faria no lugar da Areia Larga, com os barcos Manaus Zé e Picaroto. Esta empresa tinha como sócios veraneantes da Horta que vinham passar as suas férias ali na Areia Larga. E algumas pessoas da criação velha, entre os quais o seu padre, muito conhecido, José Raposo. Em 1964, a empresa Amaral Oficinas e Faria foi adquirida por Manuel Pereira do Amaral e em 1980 comprou-se a totalidade. Ainda na década de 60, a Capitania da Horta queria restrições ao transporte de passageiros nos barcos da fronteira. O limite máximo é fixado em 12, e já não se chamavam passageiros, chamavam-se 12 acompanhantes de carga. Como os vendedores de fruta que iam para o mercado da Horta eram dezenas, a empresa de lanchas do Pico queria ir bem uma nova viagem de junho até meados de setembro, que era para apanhar a época sazonal das frutas todas, desde as ameixas já até às uvas. Uma viagem pelas 7 da manhã. Essa lancha era muito conhecida na época por lancha da fruta. E geralmente quem fazia essa viagem era a lancha Velas, que era mais pequena, que era mais económica. A partir de 1983, com a construção dos novos portos Madalena e São Roque, aconteceram profundas alterações na atividade dos barcos de tráfego local, de mercadorias. Quando muitos adivinhavam o fim destas embarcações, surgem novas oportunidades de negócio, fruto de um mercado interno muito intenso entre o Pico e o Faial e São Jorge. Automóveis, gado, forragens, combustíveis gasosos e líquidos, vinhos, alumínios congelados, mercadorias diversas das casas de atacado vieram dar uma nova vida aos barcos de tráfego local ou barcos do Pico, como eram conhecidos. Em 1986, a empresa de barcos do Pico, à semelhança como a empresa de lanchas do Pico, a Transcanal, que era a antiga Campos e Faria da Areia Larga, a empresa açoriana Transportes Marítimos, que era a detentora do Terra Alta, e a Transportes Marítimos Graciosenses, que era detentor do Espírito Santo, foram todas convidadas a fazer parte de uma sociedade com o nome Transmaçor, à qual se iria juntar os novos cruzeiros, na altura em construção nos estaleiros de São Jacinto em Aveiro, encomendados pelo terceiro Governo Regional dos Açores, cujo secretário dos Transportes era picuense, chamava-se Dr. Tomás Duarte. A empresa de Barcos do Pico e os Transportes Marítimos Graciosenses declinaram esse convite. A título de curiosidade, são as que ainda mantêm a sua atividade, todas as outras desapareceram. Não sei porquê, mas pronto. Também quero dizer que, em 1995, por exemplo, o único barco que pertencia à empresa açoriana Transportes Marítimos era o Terra Alta. Em 1995,
após uma desastrosa reconstrução em Santa Mar, em que lhe tiraram os bastos, cortaram-lhe a casa, ele é varado aqui na Madalena, porque chegou a estar no Porto da Horta absolutamente inativo durante cerca de ano e meio. Há um artigo no jornal Ilha Maior, depois desta transformação do Terra Alta, ainda tentaram colocá-lo aqui no canal como barco de passageiros, e é um artigo muito engraçado que sai na altura no Ilha Maior com o título Salvamos. Quem escreve isto é o Dr. Manuel Tomás. Escreve a Odisseia que foi ir no Terra Alta desde a Madalena até a Horta. Portanto, se alguém um dia quiser consultar os arquivos do Ilha Maior, o artigo de facto é muito engraçado. Sei que o Dr. Manuel Tomás salta para cima do cais e fala com outra pessoa e a única conclusão que a gente chega é: salvamos. Porque o barco realmente não andava direito, privado todo, era um autêntico desastre. A Espolamaca, também mais tarde, segue o mesmo rumo, envarado, em cerca de, penso que, 2001. O Terra Alta, infelizmente, teve pior sorte. Em junho de 2020, é transportado, é arrastado para a zona onde está o moinho ou as casas de Aparestos e é queimado aos bocadinhos e simplesmente desapareceu. Após um trágico acidente com o lendário rival, que levou à sua perda total em 26 de novembro de 2002, e com o Adamastor varado no estaleiro da Madalena, ser alvo de reparações, a empresa Amaral Ciência e Faria adquiriu o Lusitânia, o navio Lusitânia, com a capacidade maior, para 130 toneladas. O Lusitânia tinha sido construído nos Estados Unidos e estava ao serviço da Transmassor desde 1994. Com o Lusitânia houve um grande salto na oferta de novos serviços. O Adamastor ainda voltou a navegar em 2003, mantendo-se como barco de recurso até março de 2007, o momento em que foi varado no estaleiro da Madalena. Recentemente a Câmara Municipal da Madalena adquiriu e a embarcação foi recuperada. E encontra-se, como todos sabem, penso que todos aqui dentro sabem, no Parque da Areia Funda em exposição. Em setembro de 2010, justificado por um grande aumento do volume de cargas, aqui nas Ilhas do Triângulo, é adquirido mais uma embarcação com o nome de Cecília, com 41 metros de comprimento, com a capacidade de 360 toneladas. Este navio chegou aos Açores e entrou ao serviço da empresa de Barcos do Pico em 2011. Eu já estou a dizer da empresa de Barcos do Pico porque a empresa de Barcos do Pico foi sempre conhecida por esse nome, mas chamava-se Amaral Ciência e Faria, e só a partir de 2012 é que eu decidi, então, na altura, tenho que chamar isto de empresa de Barcos do Pico, porque ninguém conhecia aquela empresa por Amaral Ciência e Faria, que eram os nomes dos primeiros donos que constituem a empresa. Em 2014 chegaram aos Açores os novos férreis, o Mestre Simão e o Gilberto Mariano. O último a fazer uma homenagem a outro grande vulto deste canal, o Sr. Gilberto, como era conhecido pelo cá, ou Gilberto do Pico, como era conhecido na Horta. Portanto, vão desculpar, isto é uma opinião pessoal, mas embora eu sei que é um nome de família, mas eu gostaria de ver aquele barco batizado do Sr. Gilberto, ou Gilberto do Pico. Acho que teria feito, na altura, mais sentido. Mas pronto, mas isso é uma questão discutível. Estes barcos, estes férreos já vinham equipados com rampas para o roco, que permitiram muito maior facilidade nos transportes de viaturas e carga rodada. Em março de 2021, a empresa Barcos do Pico adquire a Transportes Marítimos Parece Machado em Ponta Delgada, assegurando o serviço de tráfego local de mercadorias entre os portos de Ponta Delgada e Vila do Porto. Eu hoje tenho orgulho de ter no maior porto comercial da região autónoma dos Açores navios de tráfego local com casco preto e chaminé amarela. Para os mais distraídos nesta matéria, o casco preto simboliza as pedras negras de origem lávica que muito abundam aqui no Pico. E a chaminé amarela simboliza a cor da bandeira do Conselho da Madalena. Para acabar, queria dar os meus parabéns à Universidade Sénior
por esta obra, que eu já dei uma primeira olha dela, que será muito valiosa e um excelente contributo para a história da comunidade do canal. Esta obra inclui um espólio fotográfico. Aos que adquirirem o livro vão ver um espólio fotográfico riquíssimo. Há fotografias ali absolutamente inéditas e nunca as tinha visto antes, fabulosas, mesmo aqui do centro da nossa vila. E tem testemunhos vivos de pessoas, mestres e marinheiros, que acompanharam o desenvolvimento, que ainda estão vivos e que acompanharam este desenvolvimento desde os barcos com motores de 40 cavalos até chegar aos dias de hoje aos barcos de ferro, quer sejam ferries, ro-ro, quer sejam barcos de carga. Também queria dar os meus parabéns à Santa Casa da Misericórdia de Madalena por organizar este evento. E por fim, queria agradecer muito ao José António Amaral e ao meu professor Manuel Serpa pela honra do convite. Muito obrigado. E obrigado a todos os presentes pelo tempo que me dispensaram para me aturar agora durante estes minutos. Boa noite. Terminada esta parte, como já foi anunciado, a Universidade Séria tem um grupo coral, um coro, e tem um grupo de chamaritas. Portanto, nós vamos passar, foi a melhor solução, talvez, vamos passar para o lado de lá, para aqui de lado, vamos atuar, são duas canções do coro, duas chamaritas obrigatórias e depois toda a gente vai dar, não há problema nenhum. Vai dar conta, digamos assim, da área musical da Universidade Séria. Nós vamos apenas apresentar dois números. O primeiro é tirado, propositadamente, é tirado de um ato de variedades do antigo Teatro de São Mateus, que ninguém sabe quem é o autor da letra. Não conseguimos, ninguém sabe quem é o autor da letra. Como é que eles faziam teatros? Olha, ouviam a melodia, tinham um bandolim, passavam a melodia para o bandolim, depois alguém fazia a letra. A gente teve um grande letrista, que foi o Lembro, o professor José Inácio de Lembro, mas havia curiosos que também faziam letra. Portanto, o primeiro número é o Barco do Pico, a música é conhecida, é português, é conhecido e o autor é que é desconhecido. Eu quando vão cantar, eu cantava. Agora não. Não. Diz nada isso.
autoria de um amigo meu, desde o tempo de Angra, há muitos anos, o Carlos Alberto Muniz, e a letra é minha. Chama-se Ilha do Pico Altaneiro. Agora vai dando uma chamarrita, o grupo de chamarritas, o nosso grupo de chamarritas, que já atua sempre no pico onde é requisitado, já atuou em várias ilhas dos Açores e no continente.
Thank you.